Olá, querido aluno, também tutor de sala, tudo bem com vocês aí? Sejam muito bem-vindos a mais uma teleaula da nossa disciplina, para dar continuidade a esse papo tão gostoso. Desenvolvimento de pessoas é a nossa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre T&D e as tecnologias, as metodologias que envolvem o treinamento e o desenvolvimento, então as tecnologias educacionais, é sobre isso que nós vamos tratar nessa teleaula. E eu já quero agradecer aos polos que participaram da aula atividade. Vocês tiveram um desafio de tentar pensar num planejamento de um programa de treinamento aí para o polo. Espero que vocês tenham aproveitado. Que bacana, um dos polos comentou sobre a necessidade de falar em público e o quanto que isso poderia ser um foco de treinamento, né? Olha só que bacana. Tomara que vocês consigam, quem sabe, um dia realizar um programa de treinamento nesse sentido aí para vocês. E hoje, nessa teleaula, nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre quais são os métodos, as técnicas, os instrumentos que podem ser utilizados para que a aplicabilidade do treinamento aconteça nas organizações. Então vamos ver, vamos acompanhar a nossa teleaula, vamos ao quadro. Isso, nosso título T&D e Tecnologias Educacionais. Só lembrando você do nosso resumo, aqui eu quero te chamar a atenção a segunda linha, a competência da unidade, que é justamente proporcionar a você o conhecimento das estratégias e dos processos para o desenvolvimento de pessoas nas organizações. E eu já te convido a irmos para a contextualização da nossa aula. Algumas perguntinhas que eu quero que você já reflita para a gente começar a pensar, começar a introduzir o nosso tema. Qual é o cenário que nós encontramos hoje para a educação empresarial? Como que será que as empresas pensam na formação das suas pessoas ali dentro, dos seus trabalhadores? E pensando nessa formação, quais são os elementos que envolvem treinar e desenvolver? O que é necessário? E diante de tudo isso, como eu posso contribuir para melhorar os resultados das empresas na prática? Então, veja, hoje nós vamos tentar pensar muito na prática, pensando sobre alternativas, estratégias. A gente vai falar de alguns programas de treinamento e desenvolvimento. Hoje a professora vai explicar para vocês o que é treinar, o que é desenvolver. Então nós vamos adentrar um pouquinho mais em todo esse universo tão importante e tão estratégico que é o treinamento e o desenvolvimento. Então vamos comigo? Primeiro tema. Tópicos do planejamento do treinamento. Vamos ver quais são esses tópicos, o que é importante nós aprendermos para que a gente possa começar a planejar o nosso programa de treinamento. Só queria lembrar você que na aula passada nós falamos do ciclo do treinamento, você lembra? Esse ciclo ele tem que te acompanhar em toda a disciplina. Qual era mesmo, como é que compunha as fases desse ciclo? Nós tínhamos a primeira fase, que é o diagnóstico, que a gente falava que o diagnóstico é uma fase muito importante, porque ele vai conduzir todas as outras fases. Depois dele, a gente tinha o planejamento do programa de treinamento, que é justamente o que nós vamos trabalhar hoje nessa teleaula, nós vamos esmiuçar como pensar num programa de treinamento da melhor maneira possível. A terceira fase é a execução, colocar a mão na massa, praticar. E a última, a avaliação dos resultados. Então, no quadro, vamos começar. Bom, entendendo no nosso ciclo de treinamento que a primeira fase é o diagnóstico, então imagine que o diagnóstico, no nosso caso aqui, ele já foi realizado, ok? Então, vamos imaginar que uma necessidade que nós conseguimos identificar é a falha de comunicação. Então, e agora? E a partir do diagnóstico? A etapa inicial, logo após o diagnóstico, é o planejamento do programa de treinamento. E esse planejamento, ele deve começar com a definição clara dos objetivos a alcançar. O que são os objetivos? Eles são alvos ou situações que se deseja atingir e devem ser claros e concretos para que possam ser entendidos e compartilhados. Então, onde que nós queremos chegar
com o programa de treinamento e desenvolvimento? Essa é a perguntinha que nos dá os objetivos. Lembrando, então, que os objetivos eles estão diretamente ligados à necessidade que nós levantamos. Eu tenho certeza que você já deve ter elaborado objetivos. Lembra quando você fez o portfólio em grupo, nos semestres anteriores, ou algum outro trabalho para disciplina, que o professor pediu assim, elabore o objetivo do seu trabalho, onde você quer chegar com esse trabalho. Pois bem, é a mesma coisa. O objetivo, sendo a definição do alvo que se quer atingir, ele precisa representar uma ação. Então, nós vamos conhecer agora como a gente elabora os objetivos, vamos ver? Eles podem ser geral, específico e instrucional. O objetivo geral, ele vai representar uma finalidade mais genérica, o nome já diz, né? Nem sempre ele é mensurável quantitativamente, só que o objetivo geral, ele vai direcionar as ações, os nossos esforços. Então, vamos imaginar, a gente tinha falado da nossa necessidade, que era a falha de comunicação. Um objetivo coerente a essa necessidade pode ser desenvolver nos trabalhadores uma comunicação efetiva. E o específico? Olha o nomezinho que está aqui. O específico, ele é um tipo de objetivo mais restritivo, mais quantificado, fornecendo uma orientação mais clara para a tomada de decisão. Você pode, inclusive, acrescentar um prazo para que ele seja alcançado e ele vai estar ligado ao objetivo geral. Na verdade, através dos específicos, o geral é alcançado. Se o geral é desenvolver nos gestores uma comunicação efetiva, a gente pode pensar como objetivo específico, por exemplo, treinar a habilidade de falar em público. Olha só, inclusive foi uma ideia que o Polo teve lá na aula atividade, né? Então, é um objetivo mais específico, mais pontual e que, alcançando esse objetivo específico, a gente já começa a alcançar o geral. Já o objetivo instrucional, ele é um pouquinho diferente, ele tem a proposta de descrever especificamente qual mudança no comportamento é esperada. Então, por exemplo, um objetivo instrucional coerente com as nossas ideias aqui é compartilhar informações, né? Esse é o comportamento esperado. E, uma vez compartilhando informações, que é o objetivo instrucional, que é o comportamento que nós esperamos, a gente consegue, então, falar melhor em público e a gente consegue, então, uma comunicação mais efetiva. O objetivo, portanto, ele deve responder o que eu quero alcançar, o quanto e quando, né? Se deseja, quando eu quero alcançar. Deve ser observável, delimitado por um prazo e específico. Por quê? Porque é justamente por meio dos objetivos que as ações de treinamento vão começar a acontecer. Então, os objetivos, eles estão diretamente ligados às necessidades e vão ser eles que vão impulsionar todo o planejamento do programa de treinamento. Entendido? Lá no slide, nós temos, então, uma próxima etapa, os próximos passos. Claro que não para nos objetivos. A partir deles, eu vou definir os conteúdos, ou então, os chás, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que eu quero que os meus treinandos desenvolvam. Nós falávamos com o objetivo desenvolver a comunicação, não é? Qual pode ser um conteúdo adequado a esse objetivo? Eu posso, por exemplo, falar sobre o feedback, ensinar aos meus treinandos o que é o feedback, falar sobre o conceito de empatia, trabalhar com eles essa empatia, os passos para uma comunicação efetiva, entre tantos outros conteúdos que podem me ajudar a chegar ao meu objetivo. Portanto, o conteúdo, a perguntinha que a gente se faz é: o que será ensinado? Aqui nós temos algumas respostas. E a produção do material didático do programa, para que eu possa, então,
encaminhar aos meus treinandos, né, para que eles visualizem ali o conteúdo que vai ser trabalhado, pode ser de várias formas. Eu posso pensar num formato de livro, no formato de apostila, no formato de slide, no formato de até online, virtual, né, tantas outras possibilidades. Então, veja, os objetivos já foram definidos, agora os conteúdos e como que nós vamos trazer esse conteúdo à disposição das pessoas que querem aprender. Aí nós chegamos num ponto crucial do nosso planejamento. Vamos ver lá no quadro? A metodologia. Esse ponto é muito importante, porque vai depender muito da realidade da empresa, da realidade das pessoas, dos recursos que a empresa oferece, também do conteúdo e dos objetivos a alcançar, né? Se nós temos como objetivo específico falar em público, né, não preciso pensar numa metodologia muito elaborada, sofisticada. Eu posso pensar, por exemplo, numa palestra, em algo mais pontual, ou numa dinâmica em que as pessoas possam falar em público para praticar. Então, o que a professora está falando aqui sobre a metodologia? O como será aplicado. Metodologia, a perguntinha é: como eu vou ensinar esse conteúdo para alcançar aquele objetivo? Ó, levando em conta os objetivos e as necessidades. Aqui a gente não pode esquecer que está tudo ligado. Então, alguns exemplos de metodologia. A exposição dialógica, que é um formato de palestra, por exemplo, que ainda acho que costuma ser a mais adotada, né? A metodologia mais adotada hoje. Dinâmicas de grupo, treinamento no local de trabalho, de repente alguém precisa aprender a manusear uma nova máquina, precisa que seja no local de trabalho. Uso de simuladores, aqui a gente está falando de um recurso mais sofisticado, envolve equipamentos de alto valor. O EAD também é considerado como uma metodologia, inclusive nós chamamos de metodologia ativa. Você conhece muito bem, né? Até porque o EAD, ele possibilita levar os aprendizes a uma maior flexibilidade. Você sabe disso, além de abarcar, né, muito mais pessoas na modalidade à distância, né? Não preciso concentrar todo mundo num único lugar, né? Eu posso abarcar, abranger muitas outras pessoas quando eu falo de ensino à distância, quando eu possibilito com que as pessoas tenham um canal virtual para também aprenderem. Então, esses são os primeiros passos. Vamos ao próximo tema? Bom, falamos então das necessidades que o diagnóstico nos apontou, dos objetivos, que mais? Do conteúdo, a metodologia. O que será que está faltando aí para o nosso plano de treinamento estar mais completo? Agora a gente precisa planejar a etapa final. Mas a etapa não é final? Por que a gente precisa pensar nela na segunda fase? Claro, porque quando chegar o momento de aplicar essa etapa, que é a avaliação, a gente precisa saber direitinho o que a gente vai avaliar, o que a gente espera desse momento de avaliação. Então, lá no quadro eu quero te mostrar que a etapa de avaliação dos resultados, ela fecha o ciclo de treinamento. Ela fecha, mas ela precisa ser pensada na segunda fase, que é justamente essa que nós estamos trabalhando, que é a fase do planejamento do treinamento. E você sabia que a avaliação, ela pode ser realizada em 4 níveis distintos? Pois é. Como que a gente pode pensar esses 4 níveis? O primeiro é a avaliação de reação. A palavrinha já nos ajuda a entender. Reação. A reação dos participantes no que diz respeito ao treinamento vivenciado. Então, consiste na identificação dos sentimentos dos participantes sobre o programa de treinamento que eles viveram, né? Então, a avaliação de reação, ela tende a trazer para nós os sentimentos das pessoas, né? Pelo menos uma ideia do que eles sentiram ao passar por esse processo de treinamento. Já a segunda avaliação é a chamada avaliação do aprendizado, que já é baseada na verificação da assimilação do conteúdo e dos chás, né, que os aprendizes puderam aprender e se realmente eles conseguiram adquirir todo esse conteúdo e aprender esses chás.
Normalmente, a avaliação do aprendizado, ela é aplicada no começo, antes de começar o treinamento, e depois é aplicada numa fase final para se certificar se aquilo que o aprendiz trouxe como lacuna de aprendizagem foi preenchida depois que os conteúdos foram transmitidos ou o chá foi desenvolvido. Numa terceira avaliação, nós temos a avaliação comportamental. E aqui nós vamos avaliar as mudanças de comportamento, por isso o nome é avaliação comportamental. Então aqui a gente vai pensar nas atitudes. E para pensar em atitude, em comportamento, não é nada fácil, vai depender muito de cada um dos aprendizes e também de um tempo para que eles possam praticar aquilo que eles aprenderam. É chamada também de transferência de treinamento. E aí a gente vai possibilitar identificar se de fato as pessoas aprenderam efetivamente aquilo que foi aplicado no treinamento, mas isso é uma vivência, né? No dia a dia, normalmente o líder vai conseguir avaliar pelo comportamento, pelas atitudes dos seus aprendizes no próprio trabalho, se eles conseguiram absorver aquele conteúdo. E a quarta avaliação é a avaliação dos resultados, que é inclusive um tipo de avaliação hoje muito utilizado pelos gestores de RH, é o último nível de avaliação para um programa de treinamento e verifica a eficácia do treinamento através dos índices. Então, por exemplo, quando a gente tem como objetivo melhorar, desenvolver a comunicação, a gente tem que verificar nos resultados. Será que as reuniões, elas trouxeram mais tomadas de decisão mais assertivas? Será que as pessoas estão tendo menos conflitos, né? Então, ou seja, os resultados são os índices do dia a dia, aquilo está trazendo maior produtividade, então são os resultados que vão nos dizer se esse treinamento ele foi estendido não só para o colaborador, mas para o ambiente de um modo geral, para o ambiente todo ali do setor, da organização de trabalho. Veja no quadro um exemplo de uma avaliação de reação. Eu arrisco dizer que você já participou de uma avaliação dessa. A avaliação de reação, ela costuma identificar os sentimentos, as reações do participante. Então veja, né, normalmente se utiliza as carinhas para ajudar as pessoas a identificarem os conceitos que elas julgaram naquele determinado critério. Então aqui o ótimo, bom, regular, ruim. E aí são alguns critérios que podem ser avaliados. Por exemplo, de uma forma geral, o curso ou o programa ou a palestra foi, né? A minha motivação para aprender foi. O conteúdo ensinado, ótimo, bom, regular, ruim. A qualidade do material didático foi ótimo, bom, regular, ruim. E aí vai para cada critério se coloca um conceito. Por exemplo, aqui, ó, o domínio do facilitador sobre o conteúdo. Na função de ensinar, o facilitador foi ótimo, bom, regular e ruim. E aí você faz um xizinho em cada um dos critérios. Por meio dessa avaliação, a equipe de RH, normalmente que é a equipe que fica à frente desses processos de treinamento, não é? Podem verificar se os participantes gostaram, podem inclusive, as avaliações devem servir para isso, levantar novas necessidades. De repente apareceu lá na avaliação de reação que o tempo foi muito curto. Para aquele determinado conteúdo, o tempo deveria ser um pouco mais extenso. Há um dado para ser levado em consideração, né? Então, essas avaliações, esses instrumentos de avaliação, eles são muito importantes, porque eles nos levam a nos certificar se aquele objetivo foi de verdade alcançado, né? Ou se outras necessidades apareceram e o que a gente pode, então, fazer para que elas sejam supridas e outros programas de treinamento também passam a acontecer a partir das avaliações. Muito bem, vamos para o próximo? Tópicos centrais em desenvolvimento. Agora nós vamos esmiuçar um pouquinho mais o que é treinar, o que é desenvolver. Você acha que são diferentes? Ou você acha que são sinônimos? É tudo a mesma coisa, né? Vamos entender então um pouquinho lá no quadro? Veja. Treinar e desenvolver fazem parte de um processo. Quando nós falamos processo, a palavrinha processo, ela não está ali à toa.
O processo não é algo da noite para o dia, não é algo reto, linear, é algo que vem de uma dinâmica, de uma sucessão de eventos, né, de uma evolução. Então, depende de recurso, de tempo, de relacionamento. Então, é um processo e vai depender do tempo também para que aquilo seja desenvolvido. Então, é um processo. Portanto, treinar e desenvolver, eles fazem parte de um processo e por isso eles são relacionados. Um acaba se misturando com o outro, um acaba abarcando o universo do outro. Hoje, inclusive, os autores têm acrescentado uma outra palavrinha, treinamento, desenvolvimento e educação, que foi o conceito que nós estudamos na nossa primeira teleaula, que também está envolvido aí em todo esse processo, que na verdade é um processo de ensinar e desenvolver. Porém, mesmo sendo conceitos relacionados, complementares, cada um desses conceitos tem uma particularidade. Treinar, quando eu falo em treinamento, eu estou representando uma perspectiva de curto prazo. É algo mais pontual, é algo mais específico e vai ensinar o aprendiz a desempenhar atividades da sua função atual. Né? Então, vocês que falaram ali da habilidade de falar em público, que é uma importante habilidade hoje, principalmente para o gestor, para as pessoas que lidam com clientes, não é? O treinamento pode dar conta disso, né? Porque você vai, em curto prazo, treinar essa habilidade, né? E curto prazo não tem um tempo quantificável, né? Vai depender, claro, de cada um e de todo o processo, mas é algo que é um pouco mais específico de se aprender, né? Você pode treinar, falar melhor o português, né? Fazer isso várias vezes, praticar, e é algo que vai te ajudar na sua função atual, né? Na sua função, no desempenho do seu trabalho que você já está atuando. Quando eu falo em desenvolvimento, eu estou falando numa perspectiva de médio a longo prazo. Então, é algo que eu estou pensando para o futuro, né? É um processo que vai levar o aprendiz a fortalecer os seus chás, e esses chás serão úteis para funções futuras, funções diferentes das que ele está atuando nesse momento. Normalmente, o programa de desenvolvimento, eles servem muito para liderança. Então, imagine você um cargo de analista de gestão de pessoas, ou analista de RH, e você está sendo preparado, você está sendo aperfeiçoado em suas competências para lá na frente, de repente, daqui a alguns anos, atuar como um gestor de RH. Isso é um programa de desenvolvimento. Mas um não deixa de estar perto do outro, ou de misturar com o outro, porque quando você faz um treinamento que te ajuda a desenvolver uma determinada habilidade, mesmo que ela seja pontual, você já está, claro, preenchendo o seu repertório de chás para que você possa atuar funções futuras. Então, o desenvolvimento ele é um processo educacional de longo prazo que visa preparar os colaboradores para assumirem cargos estratégicos na organização. E não podemos esquecer do autodesenvolvimento, porque às vezes a gente acha que desenvolver pessoas é só uma obrigação, né, entre aspas, da empresa. Não. É uma missão da empresa, mas também do próprio colaborador. Na verdade, deve ser uma missão aí das duas partes, né? Uma via de mão dupla. A organização possibilita ambiente favorável para que haja aprendizagem e, em contrapartida, o colaborador também se esforça, busca se atualizar, busca se aperfeiçoar. Bom, eu quero te apresentar algumas estratégias de desenvolvimento. Vamos ver lá no quadro, estratégias de desenvolvimento que podem ajudar em funções futuras. Aqui nós temos os programas de estágio e os de trainee. O de estágio é quando, você já sabe,
O aprendiz, ele é um estudante ainda e ele passa a exercer a função de estagiário em uma organização para que ele possa ser treinado, avaliado, desenvolvido, para que, quem sabe, ele possa atuar num cargo efetivo depois que ele se formar ou depois que ele desenvolver essa tarefa que ele está desempenhando na empresa. Já o programa de trainee, ele abrange recém-formados, né, no ensino superior e que tem o propósito de lapidar esse recém-formado, ensinando as técnicas, as atribuições, os chás, para que ele possa assumir determinados cargos dentro da organização, sendo preparado, então, para ele assumir esses cargos da melhor maneira possível. Outras estratégias de desenvolvimento, que inclusive andam muito na moda hoje, a gente vê muito, o coaching e o mentoring. Aliás, o coaching nós vamos falar melhor um pouco mais adiante na disciplina, mas já adianto para vocês que o coaching e o mentoring são duas estratégias de desenvolvimento que ajudam as pessoas a elaborarem um plano de desenvolvimento profissional e pessoal, né? O coaching, ele, literalmente, ele significa treinamento, né? E ele vai se focar na figura do coach, que é o treinador, né, a tradução literal da palavra, e do seu coach, com 2 Es no final, que é o seu treinando, ou cliente, ou aprendiz. Então, qual é a ideia? A ideia é que esse coach, ele seja um facilitador desse processo de desenvolvimento. Ele não pode ser alguém que indique caminhos, ó, vai por aqui ou vai por ali. Não, porque muitas vezes a gente acha que o coaching é algo mágico, né? Que a gente consegue da noite para o dia, alguém indica uma direção, e pronto, o sucesso vai aparecer. Não, não é bem assim. Nós vimos que desenvolver é um processo que leva tempo, vai depender muito da própria pessoa, dos esforços que ela vai despender para aquilo, né? Então, o coach, ele muito mais tem a missão de fazer boas perguntas do que dar resposta. Ele não dá resposta. Ele faz boas perguntas para estimular o seu aprendiz a pensar, a se autoanalisar. O mentoring é uma outra técnica que acaba se misturando um pouco, mas o mentoring se foca na figura do mentor, que é aquela pessoa já mais experiente dentro da organização, mais ou menos um conselheiro, que vai transferir todas as suas experiências profissionais para um outro, né, que é o seu aprendiz, para que ele possa, a partir dessa vivência desse mentor, também se desenvolver e, quem sabe, atuar em novos cargos. Também é um processo muito interessante de desenvolvimento. Vamos ao quadro que tem mais algumas ideias ali. Então, para compor um programa de desenvolvimento, existem muitas opções, né? A participação em palestras, seminários e congressos, isso é muito bacana. A educação continuada, que normalmente é formado por cursos de aperfeiçoamento, quer dizer, a pessoa passa por vários cursos, ela não para de se atualizar. A rotação de cargos, ou conhecida, né, em inglês por job rotation, que é transferir a pessoa, o trabalhador, de um cargo para outro, fazendo com que ele aprenda novas habilidades, novas funções, novas tarefas, ampliando a sua visão, né? Nada mais importante para o aprendizado do que você fazer, do que você colocar a mão na massa, praticar. Prática é um excelente professor, não é? Treinamentos comportamentais também. Os treinamentos comportamentais, eles têm o foco de promover o autoconhecimento. Quando você treina comportamento, como, por exemplo, falar em público, ou conduzir reuniões, ou a habilidade de dar feedbacks, ou melhorar a sua gestão do tempo, né? Esses comportamentos acabam te mostrando aquilo que você falha, aquilo que você tem de positivo, que você pode aperfeiçoar, então é muito interessante. E oficinas para treino de habilidades específicas. De repente, aqui a gente pode pensar em manusear um sistema, uma máquina, ou uma habilidade mais específica, por exemplo, elaborar uma planilha de custo, né? Ou fazer um projeto, ou falar em público, que é o exemplo que o próprio Polo trouxe, uma habilidade um pouco mais específica. Então, são várias as alternativas, várias as possibilidades de desenvolvimento. Qual é a melhor delas? Tem resposta?
Não tem resposta. A resposta, quem vai dizer para nós, são os objetivos. Uma vez traçados os objetivos, que por sua vez vão estar relacionados às necessidades, são eles que vão conduzir esse planejamento do programa de treinamento e vai nos ajudar então a escolher a metodologia, as técnicas, os procedimentos mais adequados. Vamos ao quadro agora, para a gente praticar um pouquinho. Eu quero apresentar para você a empresa As Baianas. Já ouviu falar da empresa As Baianas? É uma fabricante de sandálias situada em Salvador, na Bahia. E ela tem uma capacidade produtiva de 1,5 milhão de pares de sandália. Só que ela tem 5 anos de existência e não conseguiu alcançar 1 milhão ainda. Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo, né? Ela não consegue atingir a sua capacidade plena. Então, vamos ao quadro para a gente ver o que está acontecendo com essa empresa. Você será o coordenador de treinamento e desenvolvimento da empresa As Baianas. Quais restrições ela apresenta? O setor de vendas não consegue pedidos suficientes. E aí o setor culpa o design, dizendo que as cores das sandálias não são muito atrativas. Aí o setor de produção apresenta problemas de produtividade e qualidade, não conseguindo produzir em tempo hábil o que foi vendido. Só que acontece aí um agravante. O principal executivo da empresa As Baianas recebeu a oportunidade de assinar um contrato de exportação de 500 mil pares por mês, só que ele está receoso, ele está com medo de não dar conta de toda essa produção. E além de tudo isso, há ainda sérios problemas de relacionamento entre os diretores dos departamentos. E agora, como ajudar a empresa por meio de programas de treinamento e desenvolvimento? Então, o seu desafio será analisar essas restrições, né, essas necessidades e, baseado nessa análise, propor programas de treinamento que possam neutralizar ou até mesmo eliminar esses problemas. Então, qual seria um primeiro passo para a gente pensar? Você viu que a empresa As Baianas tem um monte de restrição, muitas necessidades, né? Que empresa não tem, não é verdade? O importante é nós conseguirmos priorizar essas necessidades. Por que priorizar? Identificando aquela necessidade mais urgente, né? Talvez a necessidade mais urgente ela possa já responder a uma necessidade inferior. Né? Então, suprindo uma lacuna mais urgente, outras já vão sendo supridas, né, automaticamente. Então, é muito importante fazer essa análise e priorizar a principal necessidade, aquela que mais está impactando negativamente no negócio. Depois disso, propor então, a partir daquela necessidade, elaborar os objetivos e aí propor um programa de treinamento. Então vamos resolver lá no quadro? Primeiro então, feito isso, identificada a necessidade mais urgente, nós vamos definir os objetivos dos programas de treinamento. Foi identificado então que uma necessidade urgente é melhorar o relacionamento dos diretores, porque os diretores, na verdade, eles têm uma postura hierárquica que precisa ser preservada, né? Os diretores, eles tomam decisões, então imagina a direção começar a brigar, entrar em conflito, a coisa não sai de jeito nenhum, não é mesmo? Então, melhorar o relacionamento entre eles é um primeiro objetivo importante a ser pensado e a ser trabalhado. A proposta, então, pode ser um treinamento comportamental, que os ensinem a lidar com os conflitos. Entendido isso, feitos os objetivos, aí a gente vai partir lá para o checklist, não é? Não esquecendo, claro, que existem as outras necessidades, então é preciso também propor treinamentos com foco na redução ou eliminação das restrições levantadas, sendo recomendado ainda que se planeje um treinamento até mais amplo, que possa envolver todos os funcionários. Planejar bem os programas de treinamento propostos deve ser feito através do checklist. E aqui eu trago para você, né, o checklist adaptado do autor Chiavenato, em que ele vai trazer as perguntinhas que precisam ser respondidas no nosso plano de treinamento
né? E quais são as definições de cada uma das perguntinhas. Então, quando a gente pergunta quem irá treinar, né, a gente está falando do nosso público-alvo, que vai ser os nossos treinandos, e também o nosso instrutor ou facilitador. Para poder, então, trabalhar o relacionamento entre os diretores, o que será que a gente pode estabelecer como conteúdo e quem que a gente pode chamar? Será que alguém de fora? Será que alguém de dentro da organização consegue fazer com que esses objetivos sejam alcançados? Ou, de repente, alguém, né, um profissional especializado na área de relacionamento? Então, olha só como as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis de serem pensadas. Para que treinar? Essa perguntinha aqui, o autor ele nos lembra dos objetivos, né? Onde eu quero chegar, que nós já traçamos. O que será ensinado? Quais são os conteúdos? Quais são os chás? Na verdade, voltando um pouquinho, né? Quando a professora fala do objetivo, não é um só. A gente viu que tem os específicos, os instrucionais. Na verdade, vários objetivos vão ser traçados. E aí, pensando então também no conteúdo, o que a gente pode abarcar para ensinar essas pessoas, onde o treinamento será realizado. O local é muito importante. Às vezes a gente acha que não é, mas é muito importante. Quem sabe seria interessante os diretores passarem o treinamento fora do local de trabalho, num lugar mais adequado, em que eles possam falar em público, treinar, né? Ou podem fazer dinâmicas de grupo para poder lidar com essa coisa do conflito, e aí um lugar mais tranquilo, né? Mais apropriado seja muito melhor. Como treinar, que é a perguntinha também especial aqui, a metodologia, os métodos e técnicas de ensino. Quando a agenda, imagine você propor um programa de treinamento bem no momento de pico lá de vendas das sandálias, não vai dar certo. Tem que ser um momento mais tranquilo em que todos possam se envolver de verdade. Quanto treinar, que é a carga horária, a duração, o que será preciso, os recursos, né? Recursos materiais, financeiros, recursos físicos, de estrutura física. E quanto custará, que é o investimento financeiro e também o investimento de outra ordem, que é o emocional, o investimento intelectual, o investimento de tempo. Então, tudo isso a gente precisa estar muito atento. Respondidas essas primeiras questões do planejamento, né, o nosso programa ele começa a ficar um pouco mais claro, permitindo com que, então, as empresas, as equipes de recursos humanos possam dar andamento a esse processo e aplicar esses programas de treinamento, buscando, então, alcançar esses objetivos. Agora é com você. Vou dar um tempinho para que, se você tiver dúvida, comentário, o que você quiser, você possa enviar para nós, ok? Então, até já!
pessoal do Rio de Janeiro. A gente acha que é Campo Grande, é isso mesmo? É o bairro de vocês, pessoal? Que bom, obrigada pela pergunta. Vocês perguntam o seguinte: quando sugerir um treinamento? Uma pergunta muito interessante. E olha, não tem exatamente uma resposta certa. Quando sugerir? Normalmente, o treinamento a gente sugere quando existe uma necessidade evidente dentro das organizações, né? Surge uma necessidade, vamos pensar num treinamento para suprir essa necessidade, né? Então, é nesse movimento que os programas de treinamento acabam sendo sugeridos e acabam surgindo. Mas é claro que os programas de treinamento não necessariamente precisam acontecer em momentos de necessidade, né? Eles podem acontecer, por exemplo, como a gente falava dos programas de desenvolvimento, pensando no futuro, né? Preparando o profissional, o trabalhador para momentos futuros. Às vezes a empresa ela quer expandir o negócio, mas isso ainda não aconteceu, quer ir lá para outros países. Por que não já preparar os seus colaboradores num idioma novo, por exemplo? Não é? Então, tudo vai depender da realidade da organização, da sua missão, visão e valores, do seu planejamento estratégico. Então, você consegue identificar, pessoal do Rio de Janeiro, como todos os elementos estão ligados dentro de uma organização, né? Então, quando sugerir, na verdade, não tem uma resposta certa. Vai depender muito de cada cultura, vai depender muito das necessidades. Normalmente, se faz um treinamento quando há uma necessidade que precisa ser suprida. Mas, ó, excelente pergunta, porque ela vai nos estimular muito a pensar. Realmente não tem uma resposta certa, ok? Vamos, então, continuar? Desenvolver pessoas e a gestão da carreira. Eu quero falar um pouco para você nessa nossa teleaula sobre a gestão da carreira. A professora não vai se aprofundar muito, mas no final do semestre você vai ter uma disciplina em que vai abordar esse tema um pouco mais detalhadamente. Mas eu quero te mostrar que a gestão da carreira, ela pode ser encarada como um plano de desenvolvimento. Então, ou seja, quando você quer desenvolver seu colaborador, até mesmo retê-lo na empresa, fazer com que ele fique, com que ele se estimule, ele se sinta bem, se sinta satisfeito em estar ali, se esforce, né, para cada vez trazer melhor o seu desempenho, a gestão da carreira pode ser uma excelente alternativa. Então vamos conhecer um pouquinho? Veja lá no quadro. Vamos lá? Além de traçar o caminho do desenvolvimento profissional, um plano de carreira comunica e estabelece de forma clara as posições da trajetória da carreira, assim como sinaliza o momento ideal para que a mobilidade dos profissionais seja realizada. Como é bom, não é, você estar numa organização que tem um plano de carreira. Normalmente essa é uma das primeiras coisas que as pessoas que buscam emprego veem, né, levam em consideração quando pesquisam uma empresa, quando mandam um currículo, porque ter uma gestão da carreira é sinal de que a empresa realmente se preocupa, né, com esse desenvolvimento, com reconhecimento, né? E hoje a gente vê uma infinidade de possibilidades de carreira, até porque a gente tem um mundo muito mudado, não é mesmo? Muito acelerado, carreiras hoje cada vez mais flexíveis. Então, as organizações elas estão também tentando se adaptar a toda essa mudança. Qual que é o mais comum da gente ver? As movimentações de carreira vertical, né, ou horizontal. Já ouviu falar? A movimentação vertical, por exemplo, é quando você se movimenta de uma carreira para outra numa crescente vertical. Então, vamos imaginar que você é um estagiário em uma organização, aí você fez seu curso superior, você é efetivado a um cargo de auxiliar. Vamos pensar lá no Departamento de Recursos Humanos. Então, o estagiário passou a ser auxiliar de RH. Então, numa crescente, num outro momento, ele pode alcançar o cargo de assistente de RH, analista de RH, coordenador de recursos humanos, até chegar a ser um gestor, quem sabe até um presidente, não é? Então, é uma ideia de um movimento vertical. A pessoa ela vai crescendo na sua carreira de uma maneira vertical e aí os cargos eles vão sendo, então, diferentes a cada progressão de carreira. Mas nós temos também a movimentação horizontal. Vamos ao quadro para você verificar comigo? Na movimentação horizontal,
Acontece nos planos onde existem distinções de níveis em um mesmo cargo. Antes até de uma movimentação vertical, muitas vezes pode acontecer na empresa uma movimentação horizontal. A gente não falava, por exemplo, do analista de RH? Então vamos pegar esse como exemplo. Então você é um analista de recursos humanos. Lá na empresa onde você atua, você começa como um analista júnior, que é uma função um pouco mais, menos específica, um pouco mais generalista, um pouco né, menos estratégica. Aí você passa a exercer uma função de analista de RH pleno. Então veja que o seu cargo não mudou, você continua sendo analista de RH, mas você teve uma movimentação no mesmo nível do seu cargo, só que para um cargo que vai te exigir um pouquinho mais, né, uma progressão de atividades, de novas responsabilidades, e você pode alcançar, por exemplo, o analista de RH sênior, que é uma modalidade dentro desse cargo um pouquinho mais estratégica. Se você alcançar o analista de RH sênior, você pode então ir para uma movimentação vertical e chegar a ser um gestor de RH, por exemplo. O que a gente vê nas organizações de formas mais tradicionais de movimentação de carreira são essas, né? A movimentação horizontal e a movimentação vertical. Mas você sabia que existe uma outra modalidade de gestão de carreira muito interessante, que algumas empresas já estão adotando e que é a chamada carreira em Y? Vamos ver do que se trata? Veja no quadro. A proposta da carreira em Y, né? Que é a carreira Y justamente por conta aqui do formato da letrinha, não tem nada a ver com geração Y, tá, pessoal? Mas é o formato da letra que interessa, né? Em comparação com um cargo convencional, com uma carreira convencional, melhor, né? Uma carreira em sentido vertical, nós vamos ver que a carreira em Y, ela traz uma outra possibilidade, um outro plano de crescimento. Então veja aqui comigo, nós temos a carreira vertical, que é a mais tradicional nas empresas. Então você começa com um cargo mais inferior, né, um de auxiliar, depois você vai subindo um pouquinho para assistente, para coordenador, para gerente. Então veja aqui que nós temos a linha dos níveis de trabalho operacional, aí depois você vai para o nível mais tático, né? E depois para um nível mais estratégico, que vai exigir muito mais responsabilidades de você. Então você vai crescendo até você chegar num presidente. Mas perceba que na mobilidade vertical, aqui na carreira tradicional, para você alcançar um cargo maior dentro dessa progressão de carreira, você precisa necessariamente se tornar um líder. Se tornar um líder de equipe, um gestor de pessoas, alguém que vai ter toda uma equipe sob sua responsabilidade. Na carreira em Y, isso muda um pouquinho. Então, a carreira em Y, ela vai alinhar a profunda experiência técnica de uma pessoa, de um trabalhador, com as demandas estratégicas da organização, pois ele será atraído pela possibilidade de crescimento, mas sem abrir mão de continuar na sua área de atuação. Como que isso acontece? Então você tem ali, né? Você começa como auxiliar e você vai progredindo como assistente, como coordenador, como gerente. Até aqui, ok. Chega num determinado nível da sua carreira que você pode abrir para uma carreira diagonal, né? Faz uma bifurcação. Isto é, você não precisa, para crescer, se tornar um diretor, um presidente e assumir um cargo de liderança. Você pode continuar na sua área técnica, que nós chamamos aqui de especialista. É uma área mais especialista e não generalista, em que você precisa saber de tudo um pouco para liderar e coordenar a sua equipe. Aqui no nível do especialista, você continua crescendo, ó, veja, você se torna um analista técnico, assessor técnico, conselheiro técnico, mas você prioriza a sua carreira técnica, com os mesmos reconhecimentos, com o mesmo, por exemplo, salário, né? Inclusive a recompensa financeira que você teria como um diretor de equipe, você pode ter da mesma maneira esse reconhecimento sendo um especialista.
Por que as empresas acabam optando, né, por esse tipo de carreira Y? Claro, tudo vai depender da realidade que se vive. Normalmente, esse tipo de carreira é muito interessante para indústrias. Pensa numa indústria, né, que tem um laboratório, que precisa ser organizado e trabalhado por um bom técnico, né, um bom pesquisador. Então, quanto mais esse pesquisador, ele progredir na sua área técnica, ele fazer pesquisas, muito mais a organização ganha. E às vezes essa pessoa, ela quer crescer na sua carreira, mas ela só tem a possibilidade vertical, a tradicional, e aí para ela crescer ela precisa ser um líder. Só que para ser um líder de equipe, ela deixa de trabalhar na sua área técnica, não é mesmo? Um líder tem que lidar com questões burocráticas, administrativas, conflitos da equipe, outras questões que o desviam da sua área técnica. Na carreira em Y, não necessariamente. Ele pode bifurcar e escolher ir para uma área mais técnica e aí continuar progredindo da mesma maneira. De repente, é possível que numa outra possibilidade, se ele quiser aprender, né, aspectos gerenciais, ele pode também. Tudo vai depender de como essa carreira vai ser planejada. Claro, não é tão lindo assim, não é tão simples assim, tudo vai depender de muito cuidado, de muito planejamento. Por isso que o gestor de RH ou quem for o responsável pelo plano de carreira esteja muito atualizado. De um modo geral, vamos ao quadro. Quais são as vantagens da gestão de carreira? Atrair talentos. Certamente as pessoas querem estar numa empresa que priorize a gestão da carreira. E aí, reter talentos também é algo que pode acontecer. Motivar as pessoas e também ajudar nos processos de sucessão, né? Normalmente os processos de sucessão acontecem muito de filho, né? De pai para filho, o pai se aposenta e o filho assume as funções. Então, como fazer isso de uma maneira bem transparente, bem planejada? A gestão de carreira pode ajudar e muito. Vamos para o próximo tema, então? A tecnologia educacional de treinamento e desenvolvimento. Então, agora nós vamos especificar um pouquinho mais, nós vamos detalhar um pouquinho mais a nossa metodologia. Aquela perguntinha, como fazer? Eu quero te apresentar algumas ideias. Para começar, veja lá no quadro, nós vamos classificar os métodos em treinamento e desenvolvimento, né? Então, nós vamos apresentar aqui 4 tipos de metodologia, de técnicas e métodos que podem ser utilizados em programas de treinamento e desenvolvimento. O método prático é um exemplo, que é quando o aprendiz ele vai aprender pela experiência na própria situação de trabalho. Então, ele aprende fazendo, um método muito importante, dependendo, claro, de cada função. Há também o método simulado, que é quando o aprendiz aprende por simulação, imitando a realidade do trabalho. Não necessariamente ele precisa estar na sua realidade ali, no seu concreto do trabalho, mas ele pode simular aquela realidade e aí treinar como fazê-la, transferindo-a depois para a realidade mesmo. O método comportamental, o aprendiz, ele aprende a como se comportar, né, de acordo com as suas atitudes e desenvolvendo o seu psicológico, as suas habilidades, as suas percepções, de repente mudando uma forma de pensar, seus modelos mentais. E o método conceitual, em que o aprendiz aprende os conceitos, as definições e os termos por meio de teoria. Então, aqui é muito mais utilizada a transmissão do conhecimento. E nós temos uma modalidade muito importante, que é a modalidade EAD, que é uma metodologia hoje super utilizada, que também está sendo apreciada pelas organizações em programas de treinamento e desenvolvimento. Você já sabe muito bem como é que funciona, não é? Então, quais são as abordagens que abarcam a modalidade EAD? Nós temos no EAD a abordagem chamada de síncrona, tem a ver com o tempo. A síncrona é quando o ensino ele é transmitido em tempo real, como está acontecendo agora na nossa teleaula. Mas nós temos também a abordagem assíncrona, que é quando a interação ocorre em horários diferentes. Um exemplo para você entender é o nosso fórum, né? Cada um de vocês pode ir lá, posta sua mensagem, deixa a sua opinião em horários diferentes, mas a gente vai compartilhando de todos esses conteúdos.
e a abordagem híbrida, que é a mistura dessas outras duas abordagens, mescla, né, essas outras duas, e ela é chamada de sala de aula invertida, porque ela vai dar a possibilidade, primeiro, do aluno, ou no caso do treinamento, do aprendiz, a ter o conteúdo, acesso ao conteúdo, ele vai no momento ao vivo, depois ele pode expor o seu conteúdo em horários diferentes, e assim vai formando um ensino híbrido. O que nós estamos falando aqui são metodologias ativas de ensino. E quando a gente fala em metodologia ativa de ensino, a gente está falando no aluno como, ou no aprendiz, né, como um protagonista desse processo. Então, o ensino à distância, ele tem esse foco, né? Você sabe muito bem disso. É você que é o responsável por tudo acontecer, né? Então, é você que tem que buscar a sua disciplina, é você que tem que entender o sentido do processo ensino-aprendizagem. E tudo que acontece ao seu redor, professores, instrutores, no caso dos treinamentos, os tutores, no nosso caso, são pontes, são facilitadores para que você consiga alcançar esse projeto tão importante de aprender, não é? Do ensino-aprendizagem. Lá no quadro mais um pouquinho, eu quero te apresentar, de acordo com o autor Chiavenato, ele vai dividir 3 maneiras que podem ser pensadas as técnicas de treinamento. Então, como é que esse autor pensou? Ele dividiu em 3 maneiras, 3 modos. O primeiro, a maneira de se pensar as técnicas de treinamento é quanto ao uso, à utilidade. E aí, o quanto ao uso vai desmembrar em algumas outras opções. A primeira são as orientadas para o conteúdo, é quando você busca técnicas que possibilitem transmitir informações e aquisição de conhecimentos. Aí a gente pensa técnicas de leitura, palestras, apresentações e vai focar mais o C do nosso chá. Mas também tem as técnicas orientadas para o processo. Então, aqui a gente pensa numa técnica mais prática, né? Indicadas para desenvolver habilidades interpessoais, promover o autoconhecimento, ajudar no desenvolvimento de comportamentos. Um exemplo que o autor traz, role-playing, é uma palavrinha em inglês que significa jogos, dramatizações, né? Interpretações de papéis. Isso acontece muito, por exemplo, quando um trabalhador precisa se desenvolver na função de líder, então ele já vai interpretar um papel que ele nunca interpretou, ele vai fazer isso numa situação simulada, isso é muito legal. Dinâmicas de grupo também pode ser um exemplo de técnicas orientadas para o processo ou vivências, já nós vamos falar das vivências. E pode, claro, mesclar as duas. Você pode fazer uma técnica, utilizar uma técnica que seja orientada para o conteúdo, e junto uma técnica orientada para o processo, chamada de híbrida ou mista, ou em inglês a expressão blended learning, que significa justamente essa mistura. Blended significa misturado, né? Como se chamam essas técnicas híbridas. Mas o autor, ele vai dividir também quanto ao tempo. E aí a gente pensa que alguns treinamentos precisam ser focados no tempo. Um exemplo muito legal é o processo de integração, que é quando uma pessoa vai ser contratada ou já foi contratada para exercer uma função e ela vai começar a trabalhar. Mas antes de começar, ela passa pelo processo de integração. Então, quer dizer, o processo de integração não pode acontecer depois, tem que ser antes de começar. Então, o tempo aqui ele acaba sendo o destaque. E também quanto ao local de aplicação, onde, né, esse treinamento vai acontecer. E olha só que legal um exemplo, né? A gente tem aqui um exemplo de uma técnica mais voltada para o processo, mais prática, que é a aprendizagem vivencial. Então, normalmente, quando acontece a aprendizagem vivencial, os aprendizes, eles são encaminhados, por exemplo, para outros lugares. Por isso que eu falei do onde vai acontecer, né? O local de aplicação pode ser, de repente, num lugar aberto, onde tem natureza, né? Você já ouviu falar de treinamentos que usam modalidades esportivas, as pessoas ajudam a trabalhar em equipe, elas aprendem, na verdade, a trabalhar em equipe, como lidar com a liderança, tudo isso por meio de esporte. Então, tem que ser em lugares abertos, em lugares que favorecem isso. E o ciclo de aprendizagem vivencial, ele pode ser uma técnica muito frutífera de treinamento. Como é que ela vai acontecer? Tem algumas etapas. A primeira é a vivência. Então, os aprendizes, eles passam,
né, por essa atividade educacional. Na verdade, é essa a ideia, né? Cria uma conexão entre as atividades educacionais que o aprendiz vai viver com o seu mundo real lá no trabalho. Então, primeiro ele passa pela vivência, depois que ele viveu aquela técnica, aquele momento, ele vai fazer o relato disso, né? Que é a reação, ou seja, os aprendizes eles vão dizer o que eles sentiram, como é que foi passar por aquilo. Depois vem para a fase de processamento, que é o momento em que eles vão descrever os comportamentos que eram esperados deles, né? E se eles não tiveram aqueles comportamentos, por quê? O que aconteceu? Depois disso vem a fase de generalização, que é quando eles pensam em transferir essa atividade educacional, pensando como foi ela lá na sua realidade de trabalho. Por isso, generalizar, né? Imaginar como que seria tudo isso que ele fez nessa atividade vivencial lá no trabalho mesmo, na vida real. E aí ele vai para a fase de aplicação, que é a hora de planejar a aplicação, aplicar tudo que ele aprendeu, esperando que haja uma mudança de comportamento. Mais uma vez, a gente está falando de um ciclo, né? Então, tudo pode voltar a acontecer. Isso é muito interessante. Hoje, as empresas têm feito muito isso, proporcionado treinamentos fora dos seus locais de trabalho, né, possibilitado, normalmente gestores passam muito por isso, né, possibilitar a esses gestores viver novas coisas, né, aprender novas coisas. Como eu falava, modalidades esportivas ajudam muito, porque os esportes normalmente eles têm essa disciplina, essa coisa, né, de cada um ter o seu papel, o líder ser alguém importante, o trabalho em equipe. Então tudo isso ajuda muito no dia a dia do trabalho. E nós temos também mais um pouquinho, veja no quadro, um outro exemplo de técnica. É a técnica de simulação. A simulação é uma ação educacional utilizada principalmente quando envolve equipamentos complexos. Então, a simulação ela pode acontecer, por exemplo, com um equipamento de alto valor. Imagine um piloto de avião que precisa treinar voo. Ele já vai pegar o avião de cara e voar? Não dá, né? Então, a simulação ajuda esse piloto a entender como funciona o avião, tudo bonitinho, para que depois, na hora que ele realmente pilotar o avião, ele já tenha passado por toda essa experiência. Ou os cirurgiões também, os médicos, hoje eles acabam treinando por simulações. Mas nós também temos as simulações de empresa, que impulsionaram os jogos empresariais. Hoje a gente tem jogos empresariais muito legais, informatizados, online, você joga com outros times e são baseados na simulação de um ambiente organizacional sob efeito de algumas variáveis que afetam o desempenho da organização. Então, claro, né, você vai precisar simular um ambiente que seja muito parecido com aquilo que você vive na organização. Por exemplo, disputa de mercado, elaborar um programa de controle de produção, né, de marketing e tantos outros que ajudam a desenvolver habilidades. Outra vivência, oficinas ou também workshops, que são quando os grupos de aprendizes se reúnem para planejar e executar um desafio, por exemplo, elaborar um projeto, né? E assim desenvolver essas habilidades. E claro que as oficinas também elas vão precisar desse ciclo importante, porque nada é da noite para o dia, tudo precisa ser bem cuidado. Vamos então ao nosso último tema, veja lá. O treinador, até agora a gente falou muito das técnicas, mas e aquele que vai treinar o aprendiz? E aquele que vai ser o responsável por transmitir os conteúdos? Pode ser que um programa de treinamento exija vários desses treinadores, né, ou instrutores, né, ou um deles, né? Mas é muito importante a gente entender que esse treinador, ele precisa ser uma pessoa muito preparada, dominar o conteúdo, ter uma boa didática, para que ele possa levar até o seu aprendiz o conteúdo e criar esse vínculo que é tão importante. Veja no quadro, então. O treinador ou também o instrutor deverá ser um profissional com experiência na transmissão e produção de conhecimento, assumindo a responsabilidade de promover mudanças nos aprendizes. Pensa que isso é fácil?
De jeito nenhum. Mas se ele for uma pessoa bastante preparada, com expertise, competente, ele pode despertar nos seus aprendizes a vontade de mudar. Isso já é um grande passo. Então, ele deve dominar o conteúdo e ainda ser flexível, empático, ou seja, se colocar no lugar do seu aprendiz e mostrar bom relacionamento interpessoal. Por quê? Porque ele vai precisar criar um vínculo. Como é que você vai confiar em alguém que você, né, não conhece? Então, o vínculo ele precisa ser estabelecido. O instrutor ou treinador, ele deve possuir 2 tipos de qualificação distintas. A profissional, que é ligada à experiência sobre o próprio conteúdo ou os chás que ele vai ensinar e sobre o domínio desse assunto que ele vai abordar, e também a qualificação didática, que é ligada à capacidade de envolver o aprendiz nas atividades de treinamento, criando chances para a participação ativa desse aprendiz. E uma outra competência que a gente não leva em consideração, mas que é muito importante de ser falada, é a improvisação. Que, na verdade, muitas vezes, quando a gente lida com pessoas, principalmente em programas de treinamento e desenvolvimento, é necessário muitas vezes improvisar, criar novas coisas. Então, a criatividade ela precisa ser algo muito presente, né, nas habilidades desenvolvidas pelos treinadores, porque eles vão precisar muitas vezes lidar com situações imprevistas. E aí, como é que vai fazer, né? Como que pode surtir aquele resultado, mesmo em ações que até então não estavam previstas? Então, veja que não é tão simples assim, precisa de muita competência. Lá no quadro, mais um pouco, algumas ideias, né, algumas características dos instrutores de treinamento: reconhecer e acompanhar o ritmo dos aprendizes, dar assistência individual aos aprendizes, demonstrar interesse, ter senso de humor, mostrar entusiasmo, fornecer instruções claras e ser sincero, né, claro. E como que um treinador, ele pode preparar o seu plano de treinamento? Ele pode usar, por exemplo, um roteirinho de aula para o treinamento, se for, claro, no caso de um treinamento, uma palestra, né? Pode começar com as boas-vindas e a apresentação, tanto dos aprendizes quanto dele próprio. Justificar o treinamento, ou seja, por que esse treinamento está sendo realizado. Claro, falar dos objetivos e também traçar a metodologia, dizer como é que vai acontecer, falar do cronograma de atividades, das regras e dos procedimentos de avaliação, dar um intervalinho para que os aprendizes possam recarregar as baterias e fazer a sua atividade de encerramento, que nada mais é do que aplicar a avaliação, finalizar, fechar todo o conteúdo e não esquecer da avaliação. Ok? Vamos praticar mais um pouquinho tudo isso? Voltando a falar da nossa empresa, As Baianas, nós temos a missão de pensar num processo de integração na empresa As Baianas. Vamos ver por quê? Veja no quadro. Vamos ajudar a empresa As Baianas a resolver mais um problema. Os executivos detectaram que o atual índice, veja aqui, o índice de rotatividade da empresa, que é aquele índice que demonstra a entrada e saída de pessoas, que é de 40% ao ano, é alta, é alimentado por 75% dos funcionários com até 1 ano de empresa. Quer dizer, funcionários muito jovens de casa, né? Principalmente por apresentarem incompatibilidade com a sua cultura organizacional. Então, o que está acontecendo com esses funcionários que eles não estão se familiarizando com a cultura da empresa? Mas como um programa de treinamento poderá auxiliar a empresa a reduzir o seu turnover por esse motivo? Turnover é o mesmo aqui que rotatividade, né? O mesmo efeito. Será que vale a pena treinar funcionários que acabaram de chegar? Qual é a relevância do processo de integração? Então, o seu desafio aqui é elaborar um plano de processo de integração para a empresa, que nada mais é do que um programa de treinamento. Só que é tão legal e é tão importante fazer um processo de integração, porque a própria palavra já diz integrar, socializar, permitir a pessoa que está chegando de ser acolhida. Todo mundo gosta disso, não é? Pois é, um processo de treinamento através da integração pode fazer isso acontecer. Vamos no quadro então resolver?
No processo de integração, o recém-chegado, ele vai receber as informações sobre a cultura organizacional. Por isso que é fundamental existir o processo de integração. A história da empresa pode ser passada nesse momento, o ramo de atuação, produtos e a estrutura organizacional, as instruções sobre proteção e segurança no trabalho, quando a empresa tem isso, os cargos, as funções, ou seja, todo o rol de atividades daquela empresa precisa ser transmitido. E aí, então, nós vamos planejar o nosso processo de integração. Primeiro, claro, definir os objetivos do nosso programa e o que se pretende ensinar. Então, o objetivo geral que a gente pode pensar aqui é reduzir o elevado turnover da empresa, que foi lá uma necessidade já detectada. E, claro, não esquecer de descrever depois os objetivos específicos e os instrucionais. Como que a gente pode traçar todo esse roteiro? Primeiro, a gente pode começar lá na sala de treinamento, se a empresa tiver, conduzido por um representante do RH. Exibir o vídeo institucional da empresa, falar da missão, visão e dos valores, dos produtos e serviços, apresentar de forma oral, através de projeção de slides, também informações sobre a empresa. E aí a gente pode aplicar uma avaliação escrita, que pode ser a primeira etapa da avaliação do aprendizado. Lembra das avaliações? Apresentar a planta da empresa para a pessoa já conhecer a sua dimensão. Nas dependências da empresa, quer dizer, levar a pessoa que está chegando a conhecer os setores, os departamentos. Pode ser acompanhado por um membro da CIPA, se a empresa tiver, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Normalmente empresas grandes têm, né? Essas equipes. Uma visita guiada pela empresa, passando por suas dependências. Depois, leva a pessoa para o seu local de trabalho, com a orientação do assistente de RH, apresenta esse novo colaborador ao seu supervisor, aos colegas, faz a leitura da descrição de cargo dele, como é que ele vai trabalhar, quais são as responsabilidades, orientar sobre o calendário da empresa, o horário e a carga de trabalho, inclusive as regras, as normas. Ao final, além da avaliação do aprendizado, será aplicado um questionário para levantar a reação do participante ao programa. Então, veja, a gente vai fazer aqui a avaliação de reação. O comportamento do novo colaborador também pode ser avaliado pelo supervisor no período de experiência, né? Que aí é a avaliação comportamental. E depois a gente vai tentar fazer a avaliação de resultado, que será baseada no monitoramento do índice de turnover, ou seja, a gente vai tentar verificar logo depois que essa pessoa chegou e aí os outros recém-chegados, se esse turnover, essa rotatividade de fato diminuiu. E esse índice vai nos mostrar, é a avaliação do resultado, vai nos mostrar se esse processo de integração de fato deu certo. Você viu quanta coisa que a gente aprendeu juntos? Pois é, eu acho que ainda dá tempo de você trazer mais perguntinhas, então eu vou deixar um tempinho para você me enviar ou algum comentário que você quiser e logo, logo a gente volta. Eu não vou... Tem como o Mike... Pessoal de Gama, Distrito Federal, beijo grande para vocês. Oi, Ivan, você que é o aluno que perguntou, gostei muito da sua pergunta, muito inteligente. Você pergunta assim: existe alguma ferramenta ou indicador para prever alguma necessidade e realizar o treinamento? Olha que linda a sua pergunta. Claro que existe, Ivan. Existem várias ferramentas e indicadores. A professora lembra de um exemplo que você já certamente estudou no curso e que pode ajudar muito a levantar necessidades, que é a
pesquisa de clima organizacional. Normalmente as empresas, elas buscam elaborar uma pesquisa de clima, normalmente semestralmente ou anualmente, justamente para isso, né? Para identificar a satisfação dos trabalhadores, para identificar aquilo que está faltando, aquilo que precisa melhorar. Então, essa ferramenta pode ser uma importante possibilidade de identificar se há necessidade de treinamento em algum setor ou alguma habilidade que precisa ser suprida, ou de repente algum gestor que precisa ser avaliado, ou a direção ali, como a gente viu lá nas Baianas, os diretores aí em conflito. Então pode haver uma gestão de conflitos que precisa ser trabalhada em determinados setores, ou seja, né, várias são as ferramentas e existem inúmeras, né, nos livros didáticos, no seu livro didático certamente você pode encontrar, né? Hoje a gente tem vários autores, né, programas diferenciados, até informatizados, que podem sim nos ajudar a levantar necessidades. E um exemplo da professora aí para você foi a pesquisa de clima organizacional. E agora eu acho que a gente pode ir lá para a recapitulação da nossa aula, né? O que a gente pode pensar na recapitulação? Tanta coisa que a gente viu nessa aula de hoje. Né? O que você aprendeu na nossa aula de hoje? A gente aprendeu a pensar na metodologia do nosso programa de treinamento. Primeiro a gente pensou lá nos objetivos, como é importante a gente saber onde a gente quer chegar. Então os objetivos são esses alvos. Depois a gente pensou lá no conteúdo, aí a gente foi lá para os métodos, para as técnicas. A professora trouxe exemplos para você, né? A gente fez a diferenciação entre treinamento e desenvolvimento. Lembra? Treinamento é mais de curto prazo, né? Para pensar em habilidades da função atual. Desenvolvimento é mais a médio e longo prazo, pensando em cargos futuros, né? Mas claro, um tá ali ligadinho no outro, então ambos se complementam e ajudam em todo esse processo, né? Nós pensamos depois na gestão da carreira, falamos de algumas modalidades de carreira, pensamos nas classificações de métodos, ajudamos a empresa As Baianas nos seus desafios, né? Principalmente no que diz respeito ao processo de integração, e também pensamos na figura do instrutor. Como é importante também pensar nele, o treinador, o instrutor, o quanto que ele precisa ter essa expertise, né, toda essa competência para poder levar melhor informação para o seu aprendiz, para poder ajudá-lo de verdade a modificar comportamentos ou pelo menos despertar essa vontade de querer mudar, de querer se esforçar. Para isso, claro, o instrutor precisa ser alguém, né, capacitado, gabaritado para exercer essa função. Querido aluno, é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. É muito conteúdo, não é verdade? É muita coisa para a gente absorver, mas devagarzinho a gente vai juntos conseguindo aprender todo esse conteúdo. Nas próximas teleaulas nós vamos falar um pouquinho mais de outras modalidades, de outras técnicas. Tenho certeza que você vai aprender muitas coisas legais, né? E eu acredito que desenvolver pessoas é um fator-chave hoje do gestor de pessoas, porque você, futuro gestor de RH, é quem vai cuidar das pessoas, possibilitar com que as pessoas se desenvolvam nas empresas, ok? Então, até a próxima aula.